Diego, passado esse período, você se elegeu 890 votos, veio 1º de janeiro de 2025, a posse dos vereadores, a posse do prefeito Wilson e do vice Jorge, e ali já houve uma polêmica em relação à presidência da Câmara de Vereadores. Você venceu a tua colega de partido, que é a Rita Vaz. Depois houve discordância de alguns colegas seus de partido que você não deveria ter concorrido contra ela, mas não há um impeditivo na lei dizendo que não, né? Como é que você viu tudo isso? Matheus, também para mim é uma questão que tá superada já. Claro que criou um cisma, um pequeno trauma ali no começo, mas foi uma decisão que eu tomei de forma muito tranquila, foi uma decisão que não foi tomada inteiramente pensando apenas em mim. Eu me consultei em outras pessoas para tomar essa decisão, em pessoas inclusive do PL, me consultei para tomar essa decisão, recebi apoio para isso, e por isso do alto escalão, inclusive. Do alto escalão, e por isso eu fui candidato, né? E me coloquei à disposição numa perspectiva, Matheus, de posicionamento mesmo, né? Se eu tenho intenção um dia de ser vice-prefeito, de ser prefeito, eu preciso ter um posicionamento firme, porque as pessoas que votam em mim, ou votam em qualquer candidato, elas esperam que a pessoa que as representa seja uma pessoa de posicionamento, né? As pessoas não querem alguém que não decida. Covarde. Então eu tomei essa decisão, como eu repito, em diálogo com uma série de pessoas e fui candidato. Respeito a vereadora Rita, o trabalho que ela faz, as votações expressivas que ela sempre fez. Nós temos tido uma relação extremamente harmoniosa, eu e a vereadora Rita, assim como também com o vereador Ricardo Menezes, que é presidente do PL, aliás, que era presidente do PL em Joaçaba, hoje é vereador eleito, faz um trabalho também bastante responsável. Então eu nutro uma relação de bastante respeito com os colegas. Para mim o momento passou, é um momento de desafio político, um momento de embate. Na política tem disso, né? E a gente precisa estar preparado para essas coisas, e eu faria igual hoje. Faria a mesma coisa. Se hoje nós tivéssemos eleição e eu tivesse a condição de ser candidato a presidente, mesmo com alguém do meu partido, e eu entendendo que as circunstâncias me levariam à eleição, eu seria o candidato naturalmente, com tranquilidade. Você teve o apoio do prefeito? Sim, nós tivemos uma conversa um bom tempo antes. Eu sentei com o prefeito para conversar sobre as minhas intenções. Obviamente o prefeito eleito na época, né? Porque ele não tinha assumido ainda. Isso, o prefeito e você eleito. Também... Claro. Isso ficou muito claro para todo mundo. Claro que algumas pessoas distorceram a realidade, né? E outras pessoas, obviamente, repassaram a verdade. Com a perspectiva de ser presidente, eu sentei com o prefeito e disse: olha, prefeito, nós vamos manter um trabalho responsável e independente, e isso tem que ser concretizado. As pessoas que acompanham a rotina da Câmara têm visto que a Câmara tem tido um trabalho independente. Não é um trabalho como algumas pessoas alegavam que seria subordinado ao Executivo. Isso não tem acontecido. O Legislativo tem feito as discussões a seu tempo e, inclusive, em algumas oportunidades, o Legislativo impôs algumas derrotas à administração, inclusive. Essa semana teve Essa semana uma, inclusive. Então, o que nós nos comprometemos, eu sentei com o prefeito lá naquela época e disse, prefeito, tenho 2 mandatos já, estou à disposição para que a gente consiga fazer um primeiro ano de legislatura e de administração sua a contento do que as pessoas querem e precisam, né? Até porque, na oportunidade, o prefeito me relatou que teria a intenção de encaminhar para nós uma série de reformas. Estatuto dos servidores, plano de cargos e salários, reforma na nossa lei orgânica em alguns aspectos, enfim, uma série de reformas, a reforma administrativa, tributária, uma série de reformas importantes para o município. E nessa perspectiva, eu tive uma conversa com o prefeito e eu disse, olha, conte com o Legislativo, mas também saiba que o Legislativo, os vereadores, não será por mim que os vereadores serão pressionados a fazerem algo que não é correto. Até porque eu tenho 8 anos de Câmara já e eu sei o quanto é importante a Câmara ter independência para fazer as discussões. Então, foi essa conversa que eu tive com o prefeito e na conversa eu disse, olha, prefeito, eu vou me colocar à disposição e
quero ter o seu apoio, né? Quero ter o apoio da sua bancada para a minha eleição a presidente, né? E os vereadores, sentei também com os vereadores ligados ao prefeito e o vereador Vastres, do PSD, e o vereador Marquezine, que é tucano, que é do partido do prefeito, deram o voto para mim, junto com a Jaqueline e o Gia, que já faziam parte da coligação nossa, né? Então, eu sentei com o prefeito numa perspectiva de conversar sobre o que a cidade precisaria este ano, né? E que a Câmara estaria à disposição. Também foi uma situação para que não houvesse já no primeiro ano um embate direto entre a Câmara e o Executivo, com outro presidente? Veja, Matheus, é óbvio que o prefeito, quando ele inicia o mandato, né, e não poderia ser diferente, ele quer ter uma relação harmoniosa com a Câmara, porque a grande parte das decisões que ele toma precisam ser chanceladas pelo Legislativo. Ele precisa que a Câmara tenha um nível de parceria com ele para que a Câmara chancele as ideias dele. E também, Matheus, quando um prefeito é eleito, os primeiros meses de administração desse prefeito, a gente chama de... é uma espécie de lua de mel, né, com a população. Porque ele tem ali a chancela da população, ele tem o crédito que a população deu a ele para colocar o seu ritmo administrativo, né? O prefeito recém-eleito, a população avalizou ele, né? E o Legislativo, todos os colegas vereadores também têm esse entendimento. Olha, o prefeito precisa desse tempo aí de 5 ou 6 meses para se organizar, para organizar a sua equipe, para imprimir o seu ritmo de administração. E o prefeito Wilson, ao que me consta na época, entendeu que eu, sendo presidente, pela experiência que eu já carrego de 8 anos de mandato, existiria uma facilidade de dialogar sobre os projetos. Até porque eu nunca tive essa dificuldade de dialogar sobre os projetos que são bons para a cidade. Não tenho essa dificuldade. Então, eu acredito que isso também foi um determinante para que o prefeito Wilson me chamasse para conversar na melhor das intenções, né? A função minha é defender o Legislativo, defender as prerrogativas que o Legislativo tem e, ao mesmo tempo, trabalhar junto com o Executivo para que o que precisa ser feito seja feito em tempo hábil, em tempo rápido. É claro, né, Matheus, que eu tenho entendimento que algumas questões do Poder Executivo, algumas reformas, por exemplo, já poderiam estar lá à disposição do Legislativo para debater e estarem acontecendo. Eu tenho esse entendimento. Mas daqui a pouco o prefeito precisa um pouco mais de tempo, enfim, a gestão é dele. Ele foi eleito para fazer o governo dele e a gestão é dele. Se ele vai reformar o governo dele esse ano ou não, a decisão é dele. Ou tem o estatuto? O estatuto do servidor, o Legislativo trouxe a responsabilidade para si. Montamos um grupo de trabalho junto com o sindicato, CIMAI, prefeitura. Estamos chegando, estamos chegando agora em um texto minimamente acordado, né, porque é uma preocupação do funcionalismo. E aí nós trouxemos também, e a Câmara está liderando um processo, junto comigo, a vereadora Jaqueline, o vereador Marquezine, liderando um processo de negociação entre prefeitura e sindicato para que a gente possa entregar ao nosso funcionário público um estatuto que seja adequado aos tempos atuais e que ajuste algumas questões que precisam ser ajustadas. No próximo mês aí nós já teremos a última reunião e finalizaremos a questão do estatuto, entregando para o sindicato, para a sociedade, um estatuto dos servidores bastante adequado. Posso te dizer, Matheus, que de 70% de pontos de divergência que o Executivo e o sindicato tinham, nós conseguimos aí fazer a negociação e hoje posso te falar com tranquilidade que não chega a 5% de divergência. O trabalho nosso, neste caso, antecipando, foi de negociação ponto a ponto para que Executivo e sindicato chegassem ao acordo. Gostou desse vídeo? Gostou desse corte? Se inscreva aqui no canal da Líder FM.